Olá, muito bem. Vamos agora para o nosso furo. E o nosso convidado é um repórter da agência pública, o Bruno Fonseca, que já está aí na tela. Fala, Bruno, tudo bem? Tudo jóia, Toledo? Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui. O... Hoje foi, inclusive, foi o Kennedy que sugeriu que a gente conversasse com você por causa dessa reportagem que você publicou, que inclusive já foi republicada em outros lugares, eu vi que saiu no Estadão, em outros lugares, né? Muito boa. Eu vou dar só o lead e você vai contar para a gente do que se trata e como é que você chegou nessa reportagem, quais as implicações dela, tá? Então, a reportagem conta que o Google, que as pesquisas mostram já por 10 anos, é a empresa que aparece tem mais reconhecimento no Brasil, quando você faz aquelas pesquisas top of mind, é a marca mais famosa no Brasil, que está em campanha, junto com todas as plataformas digitais, contra o projeto de lei 2630, mal apelidado de projeto das fake news. Já tinha feito um anúncio na sua página, que é a coisa mais vista na internet no Brasil, chamando para um artigo de um funcionário do Google criticando o PE, o projeto de lei, etc. Além de tudo isso, o Google pagou por anúncios, pelo impulsionamento de anúncios, né? Ou seja, para que mais pessoas vissem um post é, criticando o projeto de lei. 670 mil reais, segundo você apurou e publicou, apenas de abril para cá. Conta direito que história é essa de 670 mil reais no concorrente para fazer propaganda contra o projeto de lei? Claro. Essa investigação foi uma surpresa porque a gente já sabia, né, como você mesmo disse, que o Google tinha colocado na home, né? As plataformas já estavam falando muito claramente que eram contrárias ao PL. Mas o que eu descobri é que realmente, além disso, eles estavam fazendo essa propaganda cruzada, né? Então, pessoas que estavam navegando no Instagram, vendo stories, vendo postagens, ou pessoas que estavam no Facebook, foram impactadas por uma propaganda do Google. Aparecia um videozinho curto de 15 segundos dizendo que o PL seria prejudicial, podia aumentar a confusão sobre o que é verdade no Brasil, e linkava essa propaganda para esse mesmo post que você até mencionou, escrito pelo funcionário do Google e que foi parar na home do Google. E uma coisa interessante de dizer é que esse valor, né, mais de R$ 500 mil, é um valor alto, né? Ninguém discute que é alto, mas é ainda mais alto quando você pensa em propaganda online. Propaganda, impulsionar campanhas no Facebook, no Instagram, costuma ser mais barato do que fazer uma campanha, né, física de produzir panfletos ou mesmo de anunciar na televisão, que, né, é bastante caro, né? Então, no geral, com poucos milhares de reais, você já consegue ter uma propaganda bastante vista. Gastar mais de seis. Você fez uma comparação bacana na reportagem, Uhum. né? Porque o próprio Google tinha feito, tempos antes, uma outra campanha é, parecida, quer dizer, nas mesmas plataformas, com outro tema, um valor um pouquinho mais baixo, não foi isso? Foi um pouquinho mais baixo. A gente viu que no final do ano passado, o Google impulsionou também no Facebook e no Instagram uma postagem sobre o mês da consciência negra. Aí, nesse Hum. caso, eles resolveram gastar R$ 100. Então, de 100 para 670 mil. Num período muito curto, esses 670 mil começaram do meio de abril para cá. Então, assim, não é nem um mês inteiro. É por isso que a gente viu que algumas das postagens, dá para ver lá nos dados, foram exibidas mais de 1 milhão de vezes. É um valor muito, muito alto. E além disso, teve uma outra questão curiosa que a gente viu na apuração, que o Google ele não marcou essa publicidade como conteúdo político. Essa é uma regra do Facebook, tá? Já tem alguns anos. Se você faz uma propaganda política sobre temas de eleição, político, social, você tem que marcar que é uma propaganda disso. Marcando, ela vai justamente para essa biblioteca que eu consegui acessar e que é pública, qualquer um consegue acessar, para ver quantas pessoas, políticos, governos estão pagando. Só que o Google não marcou, e é claramente que é uma campanha política, né? Fala Agora, sobre um Ô projeto de Bruno, lei. ô Bruno, Uhum. tem crime aí nessa história? Porque assim, você pega o que eles estão impulsionando uma mentira. Então eles pagaram para impulsionar uma mentira. Quem recebeu ganhou dinheiro com o impulsionamento de uma mentira. Então é uma produção de prova que eu acho que só justifica a necessidade da regulamentação dessas redes sociais serem feitas, porque
A gente pode ter um desdobramento criminal aí, dessa prática do Google? Eu acredito que não, tendo em vista que, inclusive, esse tipo de regulação é objeto ainda do PL, né, que ainda não foi votado, mas por enquanto não. O que deu para perceber foi uma infração, né, nas próprias políticas do Facebook. O Google Uhum. fez uma propaganda sem informar os critérios que o Facebook define lá. Tanto é que depois foi marcado, e o Google até admitiu, a assessoria do Google admitiu para mim hoje, que de fato isso tinha sido veiculado sem essa tag e que depois ela foi acrescentada. Mas por E o enquanto é uma Facebook falou o infração quê? nas regras. O Facebook disse que não iria comentar esse anúncio. Ok, transparência total. Uhum. Só me explica uma coisa, como é que você consegue ter acesso a essas informações? Isso vem do período eleitoral? Foi uma mudança nas regras de transparência do Facebook? Ou sempre foi aberto para você, todo mundo saber quem funcionou o quê, quando, onde, como, para quem? Essa biblioteca ela já está aberta há alguns anos, se não me engano é desde 2019. Com o tempo foi melhorando a transparência dela, tanto que nas últimas eleições, até no meio das eleições, eles aumentaram um pouco a transparência de alguns anúncios. Isso não quer dizer que você consegue ver tudo nessa biblioteca do Facebook. Justamente é isso, são só anúncios que envolvem política que você consegue ver. Então, se uma empresa privada fez um anúncio sobre um outro tema, não vai para lá, você não consegue ter acesso a essa informação. Ela é aberta, inclusive convido na reportagem na agência pública, a gente coloca o link assim, da biblioteca, então convido todo mundo a acessar, a acompanhar nosso trabalho na agência pública, se possível apoiar o nosso trabalho lá do jornalismo independente, Vamos mas ela é impulsionar a aberta e é agência pública. pública também, aí, vamos lá. Olha, com 670 mil a gente conseguiria fazer um belo funcionamento. O Kennedy, só um parênteses aqui. A Marina fechou a nossa enquete do primeiro bloco, e você que está nos assistindo vai lá votar. Então ficou assim: quem respondeu melhor? Kennedy, Gilmar tem razão, é preciso uma comissão da verdade sobre Lava Jato, público, tortura é o que a Lava Jato fez à política. E Paulo Ferreira comentando, particularmente não gosto do Gilmar, mas nesse caso tem razão. Renato Sá, Men in Black, Homens de Preto, somos nós aqui, três, agora somos Os três. três, o Bruno também. É tudo impulsionado aqui. E o Gilmar acertou na mosca, diz o Jorge de Vaquim. Você também fala que essa propaganda foi impulsionada para atingir um público específico, né? Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Isso é interessante. Em algumas das postagens dá para ver algumas profissões, né, das pessoas que estão no Instagram e no Facebook que o Google escolheu incluir, né? Quando você faz uma Uhum. propaganda no Facebook, você pode excluir ou incluir determinados grupos. Então você deu para poder ver que eles acharam importante que esses vídeos fossem vistos por vereadores, juízes, políticos, donos de agências de marketing, pessoas que trabalham com comunicação, empresários. Então você vê que tem uma estratégia por trás disso, assim, né? Com esse valor, muita gente viu, assim, com 670 mil, pode ter certeza que isso foi visto por várias pessoas. Mas, além disso, foi incluída para esse público específico, para aparecer mais ainda para eles. Uhum. E esse anúncio foi veiculado imediatamente antes da votação do projeto de lei no Congresso. É isso? O casamento o timing foi esse? Isso, ele já começou alguns dias antes. A biblioteca ela não é muito precisa, você não consegue ter certeza exatamente de quando a quando que foi impulsionado, você tem lá algum período assim de referência, mas ele começou alguns dias antes e estaria indo até o dia 3. Mas o Google me respondeu que depois da decisão do Ministério da Justiça, eles pararam de impulsionar depois do dia que não houve a votação. Então, em certa medida, pegou exatamente o período que eles precisavam. Já Ô, tinham Bruno, você conseguido o fala que lá, queriam, né? Uhum. ele fala lá que apenas um dos anúncios foi exibido mais de 1 milhão de vezes no Brasil. Tem uma estimativa do alcance que teve essa ação deles? Foram várias peças, e várias peças apareciam mais de uma vez. Mas com certeza foi mais de 2 a 3 milhões de vezes que isso foi exibido. Algumas pessoas podem ter visto isso mais de uma vez, então não necessariamente foi 2, 3 milhões de pessoas. Mas a estratégia justamente é essa nessas campanhas, de que a mesma pessoa seja impactada mais de uma vez e que isso apareça em vários dispositivos diferentes. E eles pararam de fazer depois da reação da justiça, é isso? Isso, não tem nenhum impulsionamento na No biblioteca que ar, dá para poder ver agora. tá certo.
Só para lembrar, o Telegram acabou, quase saiu do ar aqui no Brasil, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque também tinha mandado mensagem não solicitada para aparentemente toda a sua base de assinantes no Brasil, dizendo que o projeto de lei ia instituir censura no Brasil e outras barbaridades que tais, né? Era uma demonstração em si mesmo do que são as fake news. A gente tem aqui uma prática, Bruno, que é uma tortura, para usar os termos do Gilmar Mendes, com os nossos convidados, que é pedir para eles fazerem uma síntese, uma resposta síntese para a pergunta que a gente faz para você. Então, vou te pedir para tentar enquadrar em 75 caracteres a resposta. Você vê que não é fácil, né? Tô Aqui não é vendo. qualquer um que vem, não. Sobre, enfim, houve troca de chumbo, houve troca de impulsionamentos entre concorrentes contra o PL das fake news? Não foi uma troca de posicionamento. O que houve foi uma estratégia bastante combinada e disseminada de fazer que essa mensagem seja vista pelo máximo de pessoas possíveis. Das Big Techs. Não sei, isso, não sei se coube aí no 75. Não, desse jeito não, mas a gente vai dar Mais ou menos vai como dar o conluio ali do Moro com o Dallagnol, assim. É isso. O Facebook e o Google fizeram uma combinação parecida com o que o Moro fazia com o Dallagnol. Big Olha lá. Techs combinaram uma estratégia para tentar derrubar o PL das fake news. Algo Não é por aí, necessariamente então, combinada, mas foi tá. uma estratégia do tipo, eu não me Coordenada. importo de dar dinheiro para o meu Tá certo. concorrente ou para outra, porque eu quero que o meu ponto de vista seja visto. Foi basicamente isso. Tá bom. Então agora vai caber a Marina fazer a tortura das letras para elas caberem dentro dos 75 caracteres. Bruno, parabéns, muito obrigado pela Obrigado. sua presença aqui conosco e continue dando furos para que a gente possa te chamar de volta, tá bom? Tá ótimo, pode me chamar, eu vou gostar bastante de voltar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Bruno. Abração para você, velho. Obrigadão. Abraço. Muito bom, Kennedy. Você vê que essa campanha vai longe, né? Quando esse projeto de Os lei caras estão voltar... produzindo prova contra eles mesmos. Tá lindo isso daí. Eu nunca vi uma. Essa estratégia de lobby deles é a coisa mais descarada e mais é arrogância, né? É muito poder. Tá E a achando que grana não que tem estão ganhando, né? consequência, né? É isso. Mas, enfim, vamos manter o assunto no judiciário, mas trazer alguém que entende do assunto e não só dois que ficam dando palpites aqui. Convidar a Isso. Heloísa Machado, professora da Fundação